Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E a nossa reflexão de hoje vai ser acerca de um personagem dos mais diferentes e especiais da Bíblia, Sansão. Não apenas diferente, ele é único, né? Tem ninguém parecido com Sansão nas Escrituras Sagradas. É o super-herói. Aliás, nas igrejas que têm classe para pequeninos, obviamente exploram a história de Sansão, porque é o personagem bíblico real, né, que mais se aproxima dos super-heróis das histórias em quadrinhos, dos filmes e por aí vai. De fato, Sansão é alguém totalmente à parte. Faz parte de um livro bem diferentão da Bíblia também, o livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro... Então, tudo combina. Agora, a pergunta que não tem uma resposta muito simples é a seguinte. Do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da fé, do ponto de vista de nós cristãos, Sansão representa o quê? Que ele foi ungido por Deus, abençoado, etc., não há dúvida, desde o ventre materno, né? Para fazer o que ele fazia, só se Deus fosse com ele mesmo, como diria Nicodemos. Mas, enfim... Ele permaneceu com o Senhor até o fim da sua vida, ele foi salvo, ele pode ser chamado de herói da fé, apesar de ter falhado lá e revelado o seu segredo a Dalila, ou Sansão é o exemplo de quem se perdeu pelo caminho. Foi convocado por Deus para uma missão, acabou realizando essa missão, mas muito mais em função da sua vaidade pessoal, muito mais em função do desejo de satisfazer o seu próprio ego, né? E acabou se afastando dos propósitos originais de Deus e se perdeu pelo caminho. Essa é a pergunta que não quer calar. Nós recebemos sugestão e vamos atender. Sansão é um herói da fé? Um modelo a ser seguido ou um exemplo de quem se perdeu pelo caminho? Qual seria a sua resposta e por quê? Está no ar o Vejam Só. Olá, com muita alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Hoje conosco, mais uma vez, o pastor Michel Dias, parceiro do Vejam Só, ele que é ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus. Paz e graça, pastor Michel, tudo bem com o senhor? Tudo na Santa Paz. Boa noite, pastor Heber. Boa noite a todos os nossos telespectadores do Vejam Só. É com alegria que aqui estamos para falar da palavra de Deus, porque não tem coisa melhor a se dizer senão das Sagradas Escrituras. E qual a igreja que o senhor está pastoreando? Eu sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, no município de Arujá, e temos lá feito o trabalho do Senhor, abençoando o povo em nome de Jesus. O endereço lá, irmão? Rua Prefeito Júlio Barbosa de Souza, número 403, bairro Jardim Pinheiro, município de Arujá. Muito obrigado pela presença do senhor. Sempre uma alegria. E mais uma vez viajou para estar conosco aqui. Do outro lado, volta ao programa o pastor Everaldo Cândido. Ele é ministro da Igreja Cristã da Trindade. Paz e graça, pastor Everaldo. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor Heber. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco deste assunto tão enigmático. Pastor, o senhor é pastor da Igreja da Trindade, mas não na sede, né? Não na sede. Eu dirijo uma congregação que fica no bairro de Pirituba, na Avenida Paula Ferreira, número 1809. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que recomendações à liderança da Igreja da Trindade, que me abandonou aqui, viu? Será dado. Pode mandar lembrança e bronca também. Será dado. Tá bom. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca. O Zeca deve gostar muito de Sansão, né? Ele gosta de super-herói. Vamos ver o que ele vai falar do Sansão aí. A gente volta já com a opinião dos convidados, não vejam só. Homens dos quais o mundo não era digno. É assim que o autor de Hebreus finaliza o capítulo 11, o relato da galeria dos heróis da fé, reforçando
o quanto eles foram importantes e impactaram a sua época, e também mostrando que o mundo não estava preparado para esses heróis. Hoje, no Vejam Só, iremos analisar a história de um desses heróis, que na verdade até parece como um super-herói, cheio de força. De acordo com o relato bíblico, podemos dizer que eram superpoderes de verdade, mas que teve um comportamento moral muito ruim, rebelde, desobediente e principalmente mentiroso. Queremos responder a seguinte questão: Sansão foi um herói da fé ou o exemplo de alguém que se perdeu no caminho? Devemos ver esse personagem como um exemplo de fé? Ou temos que observar seus erros e com eles então aprender? Herói ou exemplo a não ser seguido? A história de Sansão encontra-se registrada no livro de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16. De fato, a vida de Sansão é marcada por altos e baixos. Ainda assim, Deus o usou. Mesmo depois de ter violado a vontade do pai e abandonado a aliança, caiu nas mãos dos inimigos. Depois de encarcerado, ao ser levado para o templo dos filisteus, ele invocou o nome do Senhor. A história de Sansão também revela a graça divina e transformadora, o arrependimento, a confissão e o perdão. Para tudo isso, é necessário ter fé. Diante desse breve resumo, como devemos analisar a história de Sansão? Um herói ou um exemplo de alguém que se perdeu pelo caminho? Como encarar a trajetória de Sansão? E qual é a melhor forma de estudar a vida desse homem que a Escritura Sagrada relata? Fique ligado, pois agora que o Vejam Só começou, iremos estudar e debater bastante sobre essa questão. Nós já estamos no ar. Pastor Everaldo Cândido, da Igreja Cristã da Trindade, bom tê-lo conosco. Na sua primeira fala, pastor, para o senhor, o Sansão é um herói da fé ou um exemplo de quem se perdeu pelo caminho? Pastor Heber, para mim, Sansão, ele é um herói da fé. O que eu vejo em Sansão são erros, equívocos em decisões. Sansão, ele vai transgredir a lei de Deus, ele vai violar a aliança de Deus, mas semelhante a outros personagens que também violaram a lei de Deus, que também tiveram os seus erros e tiveram os seus acertos. Mas eu defendo a posição de que Sansão, ele é um herói da fé. Ele foi um homem que a Bíblia registra, né? A palavra de Deus deixa claro que Sansão, ele foi um homem que cumpriu, ainda que nos minutos finais da sua vida, mas ele cumpriu um propósito para o qual ele foi levantado por Deus. Iniciar um projeto de Deus de começar a libertar o povo da mão dos filisteus, que essa foi a promessa de Deus que está descrito lá em Juízes, capítulo 13, no versículo 5. Muito obrigado, pastor. Esse foi o pastor Everaldo Cândido, da Igreja Evangélica da Trindade. Vamos ouvir agora o pastor Michel Dias, na primeira fala dele, a respeito do tema, né? Ele é ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus. Muito bem. No meu entendimento, embora veja com clareza Sansão expressado em Hebreus, capítulo 11, como um gigante da fé, um herói da fé, contudo, quando nós comparamos com os textos sagrados, nós vemos que, embora em um momento ou outro ele se mostrou como um herói, em sua maior parte de vida ele agiu como um vilão. Salmos 18, verso 30 diz que o caminho do Senhor é perfeito e a sua palavra é pura, ela é provada. Salmos capítulo 37, 23 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ser usado por Deus não implica que você está sendo aprovado por Ele. E quando nós julgamos a vida de Sansão,
detrimento à palavra de Deus, nós vemos que o caminho dele não foi um caminho bom, ou seja, ele não viveu de acordo com o que Deus se agradava. E ainda mais, ele não foi uma pessoa que se importava com a vontade de Deus. Era um homem que focava-se nos seus próprios interesses, nas suas próprias vaidades. Para o senhor, ele é um exemplo de quem se perdeu? É um exemplo de quem se perdeu no caminho nitidamente. Muito obrigado. Ouvimos então 2 pastores com opiniões bem diferentes a respeito de Sansão. E qual é a sua? Vamos lá. No facebook.com/programa Vejam Só, tem a pergunta que você vai responder para nós. Vamos ver? Em sua opinião, Sansão foi realmente um herói da fé ou apenas um exemplo de quem se perdeu no caminho? Primeira resposta, realmente um herói. Ou apenas um exemplo. No caso, exemplo de quem se perdeu no caminho. Tá bom? Vamos lá, vota na enquete, a gente vai ver no fim do programa o resultado parcial dela. E aproveita, pega uma caneta e anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, a patrocinadora do programa Vejam Só. O telefone da Agrade é 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819 em São Paulo. Obviamente não tem ninguém lá a essa hora, é muito tarde. Mas amanhã, no horário comercial, você deve ligar para a Grade e se informar dos endereços próximos da sua casa. A Grade tem muitos endereços diferentes, em todos eles tem o curso bíblico e em algumas unidades da Grade há outros cursos além do curso bíblico. Se você mora na Grande São Paulo, por exemplo, na sede tem todos eles, né, que fica ali na Praça da Sé, em frente ao Poupa Tempo. Então anota aí, 0 operadora 11 3115 0819, aproveita para se informar sobre como a Grade pode te ajudar. Todos os cursos da Grade visam a melhoria da obra de Deus, né? Você vai se equipar para fazer melhor a obra. Tem os cursos bíblicos em todas as unidades e tem os outros cursos. Por exemplo, quem gosta de cantar, tem curso de canto. Quem gosta de tocar instrumento, tem curso para quem vai tocar, tem curso para quem vai gerir a igreja. Não estou falando do pastor, mas a parte administrativa, lidar com as leis, com as questões trabalhistas. A Grade tem um curso bem focado para isso, está ajudando muita gente aí a não cair nas armadilhas da legislação trabalhista. Tem curso de missões, tem curso para obreiros, tem curso de inglês e espanhol usando a Bíblia como livro de texto. Tem uma porção lá, você liga lá e se informa, tá bom? Muito bom, esse momento é muito gostoso, mas eu queria convidar você a participar dele, né? É o Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só. Faça a foto, faça o vídeo. Eu prefiro que você faça o vídeo, porque a gente, além de conhecer você, vai conhecer as suas ideias, vai ouvir a sua voz. O vídeo não precisa ser uma sugestão de tema, pode ser um recado qualquer, né? Eu gosto muito do Vejam Só porque ele me dá sono e eu durmo a noite toda depois, né? Coisa do tipo. O importante é que você se comunique conosco. As instruções para você fazer o vídeo estão em 2 vídeos no Facebook. Tem um vídeo do Zeca, explicando passo a passo como você faz o seu vídeo, e tem um vídeo meu te exortando a fazer o vídeo, e você põe o seu vídeo como comentário do meu. Aí ele vem rapidinho para nós e a gente vai poder exibir aqui, tá bom? E tem presente para quem participar do quadro, né? A gente vai sortear agora no comecinho do mês de setembro o presente do kit do Shopping do Povo, shopping de quem sabe comprar. A Bíblia com infográficos e Pais Modernos, Valores Eternos, tá bom? Nós vamos sortear agora no comecinho de setembro, então não deixe de participar, manda seu vídeo, sua foto rapidinho para cá. A primeira foto de hoje vem de Pirapozinho, no interior de São Paulo. É o pastor Cláudio Aparecido. Tá aí, pastor. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, saudações à sua igreja, né? Um ósculo santo pro irmão. Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, nós temos a pastora Kênia, né? Pastora jovem aí que está lá em Taboão da Serra, município limítrofe aqui com São Paulo. Obrigado pela audiência, pastora. Vem aqui um dia assistir a gravação ao vivo, né?
E quem sabe participar como convidada, por que não? É só conversar com a Angélica. Agora, para Minas Gerais, em Guaxupé, Guaxupé, mais ou menos sul de Minas, o Rodrigo da Silva está lá. Obrigado por assistir a gente, está feliz da vida apesar do horário, né? Deus te abençoe, Rodrigo. Continuamos em Minas Gerais, em Santa Luzia, nós temos o Birajara assistindo ao Vejam Só. Muito obrigado, Birajara, pela sua audiência e ao povo de Santa Luzia, nas Minas. E a última foto de hoje foi tirada pelo marido, Juninho, é a Cidinha Valentina, né, que mora, junto com o marido, né, em Aguaí, no interior de São Paulo. Valeu, Cidinha e Juninho. Deus abençoe vocês. Boa sorte no dia do sorteio, tá bom? Bom, o tema de hoje é Sansão, né? Nós temos aqui conosco, daqui a pouco a gente vai ver o vídeo do Antônio, lá do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, mandou um recado para nós, daqui a pouco a gente vê. O pastor Everaldo Cândido, da Igreja Cristã da Trindade, disse que o irmão Sansão é um herói da fé, embora tenha os seus equívocos. O senhor não acha que foi bonzinho demais Sansão, não? Equívoco? Não acho que não. Eu quero até inverter, o pastor fez uma colocação a respeito de que o fato de Sansão ter sido usado por Deus não significa que ele foi um herói da fé, porque o maior período da vida dele, ou um grande período da vida dele, ele viveu em desobediência, né, a Deus. Mas podemos inverter essa colocação e dizer que o fato de que Sansão andou um período, ou um grande período da sua vida em desobediência, não significa que ele não foi um herói da fé. Ele teve uma série de decisões erradas, uma série de situações que não deveria ter tomado, mas a Bíblia, ela apresenta com muita clareza essa questão. Algumas pessoas vão entender Sansão como aquele que começou o seu declínio, por exemplo, ao casar com uma mulher de Timná. Mas se nós olharmos para o texto ali, pastor Heber, nós vamos ver que Juízes, no capítulo 14, versículo 4, vai dizer que aquela decisão de Sansão, ela vinha do Senhor, porque Deus procurava uma ocasião contra os filisteus. Então, olhando a grosso modo, Sansão ele toma uma atitude errada por pedir aos seus pais que lhe desse por mulher uma das filhas dos filisteus. Contudo, o texto, na sua continuidade, ele diz: porém, eles não sabiam que isso vinha do Senhor. Então, Sansão ele teve seus erros, assim como os outros heróis da fé que o autor da carta aos Hebreus ele relata no capítulo 11, a partir do versículo, desde o início do capítulo, né, mas quando ele vai chegar lá no 32, ele vai citar alguns, dentre eles Sansão, Davi, Jefité, Baraque. Todos eles erraram, todos eles cometeram equívoco. O que dizer de Davi? Erros grosseiros, mas estão lá na galeria dos heróis da fé. Foram colocados como pessoas que cumpriram um propósito. Tiveram erros na sua trajetória, mas cumpriram um propósito. Pastor Michel. Então, aproveitando o ensejo do texto usado pelo pastor, embora nós vemos que Deus ele pôde usar Sansão de tempos em tempos, o problema era os tempos em que não se era usado. Por exemplo, nós temos até a contradição aqui. No verso 25 do capítulo 13 de Juízes, o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. O que nós podemos dizer em cima disso? De fato, em alguns momentos da vida de Sansão, o Senhor teve liberdade de usá-lo. Contudo, nos tempos em que não havia ali a manifestação do Espírito Santo sobre o mesmo, a sua vida era tomada pelas suas vaidades,
Ainda que se diga que o casamento dele com aquela mulher filisteia fosse uma direção divina, será que mentir era? Será que se envolver com 2 prostitutas era? Será que sempre agir com a agressividade em nome de uma vingança pessoal e fútil, pueril até, era? Volto a bater o que disse em Salmos 18:30. Se o caminho do Senhor era perfeito, como aquele homem não se embasou nas palavras e nas direções de Deus para conduzir toda a sua caminhada? É claro, é nítido. Por exemplo, quando nós citamos aqui capítulo 15, Sansão matando aqueles 1000 homens, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou dele possantemente. Contudo, quais foram os atos dele depois de ser usado por Deus? E nós não podemos usar isso como base, dizer assim, mas se Deus o usou, logo ele foi um herói. Ora, se você vê o caso de Saul, a Bíblia diz que quando ele foi ungido a rei, o coração dele foi mudado e ele se transformou em um novo homem. Contudo, Saul é um exemplo de uma pessoa que agradou a Deus? O rei Asa promoveu tantas restaurações espirituais em Israel, mas terminou seus dias sem buscar a Deus. Podemos também citar o rei Urias, enquanto buscou a Deus, o Senhor o fez prosperar, contudo terminou seus dias como? Isolado, vítima de uma lepra que ele mesmo provocou por se indignar uma autorização de Deus. Então, volto a bater, não é porque a pessoa foi usada por Deus em dados momentos, significa que aquela pessoa é um exemplo de fé. Ainda que se cite Davi como um exemplo, em Davi nós encontramos arrependimento. Nem na oração final de Sansão nós vemos registros ou indícios de que ele tenha se arrependido. Deus, devolve-me a força para que eu me vingue, não para que eu cumpra a tua vontade. É assim mesmo, pastor? Não concordo, pastor Heber. Muito embora toda a colocação que o pastor fez, algumas delas é muito lógica, faz bastante sentido, contudo, eu não vejo o Sansão em pé de igualdade, por exemplo, com personagens como Saul. Eu acho que são 2 personagens totalmente distintos. O pastor citou de que Deus usava Sansão de quando em quando. Ora, essa era a tônica da antiga aliança. A atuação do Espírito no Antigo Testamento não se dava na mesma proporção que se dá no Novo ou na igreja. E o fato de Sansão ser usado esporadicamente não significava que esse período a qual ele não estava sendo usado por Deus, ele estava vivendo uma vida totalmente afastada do Senhor. A Bíblia realmente vai apontar, e aí é onde eu enxergo um grande equívoco de Sansão, é quando ele rompe a sua aliança com Deus, né? Ele vai cometer um grave equívoco ao ter essa relação, aquilo que a Bíblia vai chamar, vai dar mais uma atenção maior, que é a sua relação com Dalila. Aquilo é um equívoco muito grande de Sansão, contudo, não vejo ele em igualdade como personagens tal qual foi mencionado, dentre eles Saul, pois Saul vai morrer na sua total decadência, outros personagens também. Alguém pode cometer graves equívocos na sua vida, mesmo tendo sido chamado por Deus. E ainda assim, mesmo que seja no último momento da sua vida, é possível que ele realize algo para cumprir a vontade de Deus, tanto na vida dele como na vida daqueles que estão ao seu entorno, e ele cumpra aquilo para qual ele foi designado. E se nós olharmos para as Escrituras e entendemos que a Bíblia Sagrada ela é uma inspiração divina, nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou Saul ou Sansão, ele é um herói da fé, ou o autor da carta aos Hebreus, ele não estava inspirado ao citar o capítulo 11, versículo 32. Porque se existe inspiração no autor da carta aos Hebreus, então Sansão, ele é um herói. Pastor? Bom, ao meditar na Bíblia Sagrada, nós temos sempre que tomar o cuidado para não confundir aquilo que Deus fala e aquilo que Deus mostra.
há uma diferença daquilo que Deus permite acontecer, daquilo que de fato Deus está autorizando que aconteça. É até uma grande polêmica, né, das questões bíblicas do Antigo Testamento. Deus era a favor ou não da poligamia? Em algum momento da Bíblia nós vemos Deus esporadicamente dizendo, não tenham. Você vai encontrar algo próximo ali em Levítico, que o rei não era aconselhável que se tenha para que o coração dele não se desviasse. Pobre Salomão que não leu isso. Mas, quando nós vamos para a vida de Sansão, nós percebemos elementos básicos para perceber, notamos elementos básicos para afirmar que, de fato, o compromisso dele era consigo próprio e não com o Senhor. Vamos partir aqui do seu voto de nazireado. Uma pessoa que era um nazireu de Deus não podia ter contato com um corpo morto, não podia beber bebidas fortes e não podia rapar o seu próprio cabelo, correto? No entanto, vamos lá. Juízes capítulo 14, verso 8. Depois de alguns dias, voltou ele para o Tormar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Verso 10. Descendo, pois, seu pai e aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os jovens. Ora, no banquete você comemora com o quê? Bebendo água? E, acho que nem preciso citar a base, mas vamos lá, capítulo 16, de verso 19, na qual a Bíblia relata aqui quando Dalila raspa o seu cabelo. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos e chamou a um homem, e rapou-lhe 7 tranças do cabelo e de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Ainda que possamos dizer que ele foi um homem que errou tanto quanto outros, Sansão tinha um voto com Deus. E a quem é muito é dado, o que o Senhor Jesus nos diz? Muito é cobrado. Assim como Deus cobrava mais o rei em detrimento ao povo, alguém que tinha o voto de nazireado, obviamente Deus cobraria uma comunhão a mais, um testemunho de santidade a mais, do que qualquer outro que ele foi usado por ele. Vamos lá, vamos ver as opiniões dos telespectadores. O Mateus, ele publicou o seguinte no Facebook. Reconheço que Sansão foi um herói da fé, como dizem Hebreus. Mas só consigo me lembrar de Sansão como alguém que poderia ter feito muito para Deus e para o povo de Israel e ainda poupar sua vida, ao invés de morrer de forma desastrosa. Creio que ele seja um exemplo que é melhor contemplarmos a carreira que nos foi proposta sem nos distrairmos no caminho, tendo assim um final íntegro diante de Deus, como Paulo e os apóstolos, do que completar a carreira cheio de arrependimentos. O pastor Everaldo, o senhor vê arrependimento em Sansão? Sim. Onde? Consigo ver arrependimento em Sansão. Eu preciso fazer uma colocação de que, embora Deus ele não trilha certos caminhos para a vida, no caso aqui de Sansão, ele não trilhou certas situações para a vida de Sansão, mas o que nós observamos é que Deus, ele trabalha na vida daquele a qual ele chamou com um projeto e não com um plano. Porque o plano de Deus, aqui e ali, nós estragamos esse plano de Deus. Contudo, o projeto, ele é o mesmo. O projeto de Deus, ele não é anulado. Então, mesmo Sansão estragando o plano, o projeto ele se concretizou. E com relação ao arrependimento, o último momento de Sansão, a sua oração final, muito embora não tenha essa citação, a expressão arrependimento, mas o fato da sua oração ser respondida por Deus nos dá a inferência de que ele estava arrependido daquilo que ele havia feito. Porque a sua oração, ela é respondida por Deus. Sansão, ele não tinha aquela força descomunal de si mesmo. A força não era dele, não era algo intrínseca a Sansão. Era um poder sobrenatural que vinha sobre a sua vida. E esse poder sobrenatural, ele se retira de Sansão à medida que ele
viola a aliança com Deus. Mas no momento ali final da sua vida, quando ele vai fazer a sua oração final, a Bíblia diz que a sua força ela é recobrada. Então eu entendo que Sansão faz uma oração arrependido das decisões a qual ele tinha tomado. O senhor não vê arrependimento nele? Eu não vejo arrependimento. É até importante nós citarmos o texto bíblico que narra a oração de Sansão e ali nós temos uma base para compreender. A Bíblia diz no capítulo 16 de Juízes, verso 28. Então, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E assim ele abraçou o templo e a história todos nós já conhecemos. Aqui nós vemos alguém querendo como um último ato de misericórdia da sua vida, terminar algo que ele deveria ter feito ao longo de sua vida. Juízes 13, verso 5 diz que Deus o havia preparado desde o ventre para que fosse aquele por qual seria iniciado a libertação do povo de Deus na que diz respeito ao domínio filisteu. Contudo, quando nós vemos a vida errada que Sansão seguiu, as escolhas equivocadas que ele tomou, nós percebemos que ele mais frustrou a real vontade de Deus. Ainda que se diga, não, que isso? Dizer que a vontade de Deus não pode ser frustrada? De fato, não pode. Mas, contudo, podemos perceber aqui que a plenitude do que Deus tinha para Sansão não foi executado. Ele matou de uma vez 5.000 filisteus, mas será que era a vontade de Deus que ele se matasse nesse processo? Será que Davi, para libertar os filisteus, precisou cometer algo do gênero? Pelo contrário, Davi, em toda a guerra que ele... melhor ainda, a Bíblia diz que tudo que Davi fazia, por cada batalha que ele passava, ele se portava como? Com prudência. Era o mesmo povo, eram os mesmos adversários, era a mesma luta, era o mesmo propósito. Contudo, enquanto nós vemos um que pecou, que se equivocou muito na vida, agia com prudência na direção de Deus, nós vemos outro que nem no seu momento de morte teve uma oração prudente. Que morra eu com os filisteus, o que importa é cumprir. Será que Deus realmente quer tanto que a sua vontade seja cumprida a ponto de desprezar o próprio cumpridor da mesma? Tá aí. Bom, William Alves, ele publicou o seguinte: não é questão de opinião. Se a Bíblia o cita na Galeria dos Heróis da Fé, então é. Tá? Daqui a pouco o pastor Michel vai comentar isso aí, né? Mas se está na Galeria dos Heróis da Fé, então é herói. Aliás, a Bíblia não chama aquele trecho de Galeria dos Heróis da Fé. Não chama. Nós é que chamamos, né? Mas daqui a pouco o pastor Michel comenta. Antes a gente vai ver o recado do nosso querido Antônio. Ele é da capital do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, e mandou um vídeo para nós. Faça um vídeo também. As instruções estão no Facebook, você pode ganhar um presente bacana e a gente vai ficar conhecendo você, a sua voz e também a sua opinião. Vamos lá. Graças e paz a todos, meu nome é Antônio, sou do Rio de Janeiro. A minha pergunta é a seguinte: a tentação de Adão era irresistível? Ou melhor, outro ser humano no lugar de Adão poderia não ter pecado? Se a resposta for sim, a natureza caída é uma herança justa? Eu vou pedir para repetir o vídeo, porque houve um ruído aqui, eu não entendi direito o que ele falou. Esse é o Antônio, ele é da capital do Rio. Vamos lá. Graças e paz a todos, meu nome é Antônio, sou do Rio de Janeiro. A minha pergunta é a seguinte: a tentação de Adão era irresistível? Ou melhor, outro ser humano no lugar de Adão poderia não ter pecado? Se a resposta for sim, a natureza caída é uma herança justa? Uau! Esse é um tema complicadíssimo. Vamos pautar assim, o Antônio. Adão poderia ter resistido à tentação do Éden? E eu ainda vou pôr mais uma pimenta nesse tema. Porque assim, lá em Timóteo está escrito que o homem não foi enganado, a mulher foi. Então, como é que ficaria o mundo e a história se Adão tivesse rejeitado o fruto que Eva levou para ele? Vamos fazer esse tema aí, tá? É um tema teológico denso e o que ele pergunta é: a natureza caída é uma herança justa? Vamos lá, vamos ver. A gente vai para o intervalo.
Muito bem, estamos de volta com o programa. Vejam só, o pastor Michel está devendo uma resposta aí, né? O William Alves publicou que a Bíblia diz que ele é herói da fé, então ele é herói da fé. É uma pergunta bem interessante, contudo, em certas cartas de Paulo ele elogia Demas. No entanto, no final da vida, ele diz o que sobre ele? Que ele abandonou amando o presente século. A gente tem que tomar muito cuidado quando faz algumas afirmativas bíblicas, porque já diz a ciência que uma tese, para se tornar fato científico, passa pelo teste do experimento. Quando você põe aquilo em prática para testá-lo, você percebe que funciona com um e não funciona com o outro. Logo, esse teste não foi tão bem sucedido assim como deveria ser. Então, nós temos muitos exemplos bíblicos que, em dado momento, recebem algum tipo de elogio ou ali falado que fez conforme agradava a Deus, mas daquele momento em diante da sua vida, acabou seguindo caminhos escusos e se perdeu. Que Sansão foi um herói para o seu povo, lembrando que a carta foi escrita aos hebreus, então está falando um conceito cultural judaico. Então, isso é irrefutável. Sansão, sim, ele foi um herói. Só que foi um herói que se perdeu, e se perdeu feio do caminho de Deus. E não dá para compará-lo com outros exemplos de fé que tiveram falhas, porque os demais já mencionados aqui, no seu momento final, se arrependeu. No entanto, não é o que a Bíblia nos deixa parecer a respeito do personagem em questão. Agora, tem uma questão que me incomoda muito, há muito tempo, sobre Sansão, e eu queria ouvir vocês dois, né? Vamos começar com o pastor Everaldo, que é o seguinte: a gente é pastor, então a gente ensina os crentes assim: olha, você agora que é cristão, você tem um compromisso com Deus, uma aliança com o Senhor, a Bíblia diz não entristeçais o Espírito Santo e tal, você tem que se manter no caminho reto. Nós sabemos que o Sansão fazia as coisas, a força descomunal que ele possuía, ele se tornou um grande herói nas batalhas, porque o Espírito Santo estava com ele. Tanto é que tem uma passagem quando ele derrota 1000 soldados com uma queixada de um jumento, quer dizer, com um pedaço de um cadáver, ele mata 1000 soldados inimigos, né? Foi porque o Espírito Santo tomou conta dele. Está escrito lá, isso com todas as letras. Aí a pergunta que me incomoda é a seguinte: por que o Espírito Santo só se retira de Sansão quando ele viola o compromisso de secretismo, né? Quando ele conta o segredo dele sobre os cabelos? Não abandona Sansão quando ele procura prostitutas, quando ele... A única mulher com quem ele não dormiu, que ele queria dormir, foi a esposa dele. Ele casou com a mulher e não dormiu com a esposa. As outras todas que ele quis, ele traçou. E o Espírito Santo continuou com ele. Isso é que me incomoda. Vamos lá, pastor. Então, pastor Heber, eu acho que a descrição de um personagem bíblico, já vou para esse ponto que o senhor colocou, ela precisa ser feita não pelaquilo que ele viveu no começo, nem pelaquilo que ele viveu no meio, mas por aquilo que ele viveu no final. Eu acho que a análise que deve se fazer de qualquer personagem bíblico, ou qualquer pessoa, deve ser pelo momento final da sua vida. Aí, voltando só um ponto, por isso que Sansão não pode ser comparado com Saul. Respondendo essa questão a qual o senhor colocou, eu acho que o corte do cabelo talvez fosse onde simbolizasse esse pacto de Deus com Sansão. E justamente quando visivelmente, fisicamente, essa aliança de Deus com Sansão havia sido violada, embora já havia sido em outras circunstâncias, mas quando isso se concretiza de maneira física, isso torna-se visível para todos, apenas neste momento o Espírito ele o deixa. Podemos conjecturar algumas questões para isso, talvez
o cabelo fosse a representação final da aliança de Deus com Sansão, ou talvez Deus vai dando chance para Sansão, mesmo em meio aos seus vários equívocos que ele foi cometendo ao longo da sua vida, até chegar nesse momento, quando ele confessa aonde consistia, né, simbolicamente a sua aliança com Deus, que era no cabelo. E quando esse símbolo da aliança ele é removido, então é quando o Espírito ele se retira dele. Então eu entendo porque, por ser o cabelo esse símbolo visível da aliança de Deus com Sansão, o Espírito se retira dele nesse momento. E o senhor, pastor Michel, como é que entende isso? Eu vejo que a queda do homem, ela é gradativa. Paulatinamente, as medidas de maldade vão se aumentando, até que chega um momento em que a misericórdia de Deus dá lugar à sua justiça. É até um texto de Salmos que eu sempre gosto de citar, é o Salmo 101, verso 1, que afirma: cantarei a misericórdia e o juízo do Senhor. Porque quando você começa a meditar na vida de Sansão, você percebe que o declínio dele, primeira quebra, tocar no corpo morto, 2 vezes, como o senhor bem aqui salientou. Segundo, bebida ao vinho forte. A Bíblia fala que ao nazireu não era permitido. E quando chegamos no corte do cabelo, mentira, não podemos esquecer aqui, as 3 vezes que ele mentiu, as 3 vezes que ele se prostituiu, e também chega-se ao final na qual ele corta o cabelo. Foi o momento que Deus falou: agora basta. A sua medida de maldade, Sansão, chegou ao fim. Eu não posso compactuar colocando o poder do meu espírito, que é santo e puro, sobre algo tão pecaminoso e profano. Foi quando, na sua medida de maldade exaurida, Deus decidiu se retirar dele. E até vamos aqui falar um alerta, né, pastor Heber, para os nossos telespectadores, que uma das piores tristezas que pode acontecer na vida de um cristão é justamente esse texto aqui. Cadê? Verso 20 do capítulo 16. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, e Sansão, vem sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele já não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Eu creio que de todos os textos bíblicos, com até palavras severas à humanidade, nenhuma delas se compara a essa. O cristão achar que Deus ainda está com ele, sendo que o Senhor já o abandonou, contido aos seus pecados. Triste, né? Vamos lá, a Miriam Sacramento publicou o seguinte: se está declarado na própria Bíblia que ele foi um dos heróis da fé, então ele foi. Até na sua morte ele foi herói, porque segundo a Bíblia a morte dele foi um sacrifício para salvar o seu povo dos inimigos filisteus. Ou seja, ele cumpriu a sua missão, ainda que de forma trágica. Bom, eu vou aproveitar a opinião da Miriam, perguntar para o pastor Everaldo, por que o senhor entende que só o fim da vida do servo é que conta, o resto não? Não é que eu entenda que só o fim da vida é o que serve. Não, eu não disse isso. Eu disse que a análise final precisa ser feita com base no final. Então. Só que toda a vida é importante. Toda a vida ela é importante. Só que se você tem toda uma vida na presença de Deus e no último dia da sua vida você transgride o mandamento de Deus, você está condenado. Em contrapartida, se você vive toda uma vida afastado dos caminhos de Deus, mas no último momento você se arrepende dos seus pecados, a Bíblia é clara ao dizer que você está salvo. Então, não é que só o final que é importante viver toda uma vida. Mas a análise que nós devemos fazer final de um personagem não é com base quando ele tinha 20 anos, se ele morreu aos 80. Não é quando ele tinha 40, mas é o final, como foi o final da sua vida. E o final da sua vida, eu concordo com a última telespectadora que fez a menção de que até no final, Sansão, ele foi herói, porque eu também vejo a morte de Sansão como um sacrifício, Concordo com o pastor
quando ele diz que Deus, ele não queria que Sansão tivesse trilhado aqueles caminhos. Eu também concordo que Deus não queria que Sansão trilhasse aqueles caminhos. Só que Deus, ele transforma as situações para fazer com que a sua vontade, ela seja concretizada. Apesar de nós. Porque era para que os filisteus começassem a ser derrotados por meio da vida de Sansão. Não daquela forma, é verdade. Só que as atitudes de Sansão levou todo o curso da história para aquela situação. E mesmo assim, Deus fez uso da sua vida em meio às circunstâncias a qual ele estava vivendo. A telespectadora que o senhor fez referência é a Miriam Sacramento. Miriam. Né? Vamos lá. O Luan Machado. Tirando Jesus, nenhum herói bíblico é perfeito. Talvez por isso sejam tão especiais. São pessoas como qualquer um de nós que falharam, mas também confiaram em Deus. Sansão confiou em Deus, pastor? Eu vejo que Sansão, ele confiava quando lhe era conveniente. Quando não era, ele confiava em si próprio, na sua própria concupiscência. Eu não estou dizendo aqui que Sansão é um dos maiores pecadores, mas visto o dom que Deus deu a ele, como também visto a aliança que ele tinha com Deus, quando nós, por exemplo, comparamos com Nadab e Abiú, por que Deus fez tamanha maldade? Quando nós comparamos aqui com Uzá, poxa vida, ele só quis consertar a arca que estava caindo. Mas Deus, ele não teve essa misericórdia com esses homens, porque o cargo que eles empenhavam era muito grande para que certos erros fossem cometidos. Então, com Sansão não é diferente. Até enquanto o pastor estava ali falando, eu me lembrei, né, que a Bíblia nos diz que, capítulo 15, verso 20 de Juízes, e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Sansão julgou durante 20 anos. As 3 vezes em que mais vemos Deus o usando foi em vinganças pessoais. Primeiro, no seu casamento, matou 30 asquelonitas. Depois, quando ele vai e bate nos 1000 homens, mata os 1000 homens com a jumenta. E também quando ele se vinga no templo de Dagon e ali mata em torno de 5.000 pessoas. Nas 3 vezes em que Sansão usou o poder de Deus, também podemos citar aqui do leão, mas é um caso à parte. Quando ele se vinga dos filisteus, é baseado num fundamento vulgar, num fundamento humano, num fundamento egoísta. Ele não bateu naqueles três casos para proteger o seu povo ou livrar a sua nação. Ele fez em defesa própria. Ou seja, era um juiz de si próprio. Para se prevalecer. Bom, lá na Cleitolândia deve ter muita gente que gosta de Sansão, né? Vamos ver. Para você, Sansão foi realmente um herói ou, na verdade, a história dele é só um exemplo que a gente não deve imitar? Não, para mim, Sansão foi um herói. Ele desobedeceu, né? E a desobediência, como sempre, nos leva a consequências terríveis na nossa vida. Mas, sem dúvida nenhuma, ele foi um herói. É um exemplo para mim. Para mim, ele foi um herói. Porque ele venceu até ele mesmo. Eu acho que é um exemplo, tipo, para não cometer os mesmos erros. Essa é a parte que eu entendo. A gente tem que fazer o oposto, né? Um exemplo, para nós não fazer o mesmo. Também, eu acho que ele foi um herói também, olhando para o outro lado. Um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. Agora, pastor, o senhor acha que Sansão vai estar no céu? Não tenho dúvida disso. Por quê? Porque o fato de Deus ter respondido a sua oração e o fato de o autor da carta aos Hebreus colocar ele naquele grupo seleto de homens, até como foi abordado na vinheta inicial, né, que faz parte do texto, homens cujo mundo não era digno que eles vivessem aqui, até por ele fazer parte desse grupo de pessoas, eu entendo que veremos o nosso irmão Sansão lá, sim. E o senhor, pastor? Eu não encontro fundamentos bíblicos fortes o suficiente para ter esse entendimento. Provérbios 14, verso 4,
capítulo 16, verso 4, diz que Deus usa até o ímpio para o dia da calamidade. Eu vejo que a resposta de Deus à oração de Sansão foi uma misericórdia mais para com a sua nação, visto que Deus o chamou para um propósito, que era começar a livrar Israel, do que propriamente pelo próprio Sansão. Eu não consigo, pode ser que seja, mas eu não consigo ver aqui fundamentos sólidos o suficiente para acreditar que Sansão tenha se arrependido piamente. Bom, vamos ver o resultado parcial da nossa enquete? 62-38, ele foi um herói. Quero agradecer ao pastor Michel Dias, da Igreja da Graça de Deus, e ao pastor Everaldo Cândido, da Igreja Cristã da Trindade. O contato desses dois irmãos está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Use e abuse para convidar, tirar dúvidas e falar sobre a palavra de Deus. A gente se encontra no próximo Vejam Só.